todas bem-vindas ao Transformar Financeiro. Aqui discutimos estratégias importantes que vão te ajudar a sair das dívidas e ter dinheiro sobrando todos os meses. Eu sou Edivalda Souza, especialista em finanças e investimentos, e hoje vamos conversar sobre o que são investimentos, qual a importância de investir e por onde começar a fazer investimentos, certo? Durante toda a minha vida, eu escutei que a única forma de ter prosperidade na vida, de conquistar aqueles sonhos que eu tanto queria e ter uma qualidade de vida melhor, tudo isso só seria possível se eu me dedicasse aos estudos e conseguisse um trabalho estável. E foi isso que eu fiz. Cursei 2 faculdades. Depois de muito esforço e dedicação, passei em 2 concursos públicos e me tornei servidora pública. Eu consegui chegar aonde eu ouvia que era importante, porque ali eu tinha um trabalho e uma estabilidade. Só que aos poucos eu fui entendendo que é muito importante a estabilidade, que não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, você poder contar com aquele salário que você recebe todos os meses é algo importante para você se planejar. Só que sem nenhum conhecimento financeiro, aquela estabilidade não foi suficiente para que eu conseguisse alcançar minhas metas e sonhos. E apesar de ter feito 2 faculdades, e nenhuma delas, na verdade, nenhum do meu período de estudo me ensinou a trabalhar com educação financeira. Educação financeira foi algo que eu precisei buscar quando eu senti que as minhas finanças não estavam indo para o rumo que eu queria. Quando eu percebi que, apesar de muito esforço e muita dedicação, apesar de ter adquirido aquela estabilidade financeira que eu buscava, na verdade, estabilidade de salário e de trabalho, não era suficiente para conquistar meus sonhos, porque eu comecei a entender que só ter um salário, que só ter dinheiro, receber dinheiro, não ia me ajudar a conquistar minhas metas. Porque se eu não soubesse administrar esse dinheiro, e o melhor ainda, se eu não soubesse fazer com que aquele dinheiro passasse a render mais do que o que eu recebia, seria difícil conquistar meus sonhos. Seria difícil eu conquistar as metas e objetivos que eu tinha traçado para a minha vida. Foi preciso passar por algumas dificuldades financeiras, foi preciso conhecer as dívidas, foi preciso não ter nenhum salário sobrando no final do mês para que eu pudesse entender que ter dinheiro e não saber administrar nem lidar de forma correta com ele não ia mudar muito a minha situação. Isso foi essencial para que eu entendesse que, independentemente de quanto eu recebia de salário, independentemente de quanto dinheiro eu ganhasse, se eu não soubesse lidar com esse dinheiro de uma forma correta, e ainda mais, se eu não soubesse fazer o meu próprio dinheiro se multiplicar, ia ficar mais difícil ou até impossível de realizar as metas e sonhos que eu queria. E não tem nada errado com isso. Você ter sonhos, você ter metas na vida, pelo contrário, não é errado. É essencial para que você possa estar buscando alternativas de conquistar essas metas e sonhos. E para que isso fosse possível, eu tive que buscar educação financeira. Sim, porque apesar de fazer 2 faculdades, como eu já relatei, em nenhum momento a educação financeira me foi apresentada. Só depois que eu passei por várias dificuldades financeiras foi que eu comecei a pensar e a analisar que não era aquele caminho que eu deveria seguir, que
que não era aquele caminho que estava me levando para a direção que eu queria buscar. E foi quando eu comecei a buscar a educação financeira. Eu comecei a estudar finanças. Só que depois que eu comecei a organizar as minhas finanças, eu sentia que tinha algo mais ali. E continuando os meus estudos de educação financeira, foi que eu aprendi sobre investimentos. Eu entendi que todas as pessoas que têm prosperidade financeira investem, porque investimento é a forma mais eficiente de construir os seus sonhos, porque investir é fazer o seu dinheiro trabalhar por si só para se multiplicar ao longo do tempo. E é isso, e é sobre isso que nós vamos conversar. Quando você trabalha, quando eu trabalho, colocamos esforço, dedicação, colocamos a nossa vida para realizar aquele trabalho, aquela profissão que nós escolhemos para exercer na nossa vida, aquilo que nos envolvemos, aquilo que gostamos. Em fruto desse nosso trabalho, nós recebemos o pagamento, que é o nosso salário. Então, o nosso trabalho gera o nosso salário. Investir acontece justamente um processo bem interessante. Quando você investe, não é você que trabalha, e sim o seu dinheiro que trabalha por si só. Ele se torna o seu funcionário, passando a trabalhar por você 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, investir é uma mola propulsora para te dar rendimentos, ou seja, para fazer com que o seu dinheiro vá se multiplicando ao longo do tempo, porque ele usa uma mola mágica que aqui chama-se de juros compostos. Juros compostos, na verdade, são juros que trabalham em cima de juros. E é isso que faz com que o montante do seu dinheiro aplicado em investimentos, que inicialmente pode ser uma quantidade pequena, mas essa mola, que é os juros compostos, ou seja, juro em cima de juro, rendendo no seu dinheiro, no seu patrimônio, isso ao longo do tempo faz uma diferença muito grande. É tanto que se você fizer bons investimentos, fizer boas escolhas, o seu futuro pode ser o seu dinheiro trabalhando duro por você para que você precise trabalhar cada vez menos. E não é mágica. Na verdade, é uma forma de colocar o seu dinheiro para se multiplicar. E é por isso que as pessoas, para atingir prosperidade financeira, elas investem, porque entenderam que investimento é uma forma de fazer o seu dinheiro trabalhar por você, e não o contrário. Não tem nada errado em trabalhar para obter dinheiro, para obter salário, mas você precisa entender que o seu trabalho somado a bons investimentos vai fazer essa multiplicação de patrimônio ao longo do tempo. E decida, a partir de ali, se você quer ou não continuar trabalhando, porque os seus rendimentos, porque os seus investimentos já vão ser capazes de sustentar o seu padrão de vida, porque é assim que você se programa quando investe. Quando você adquire conhecimento e começa a investir, o seu dinheiro passa a se multiplicar, rendendo com os juros compostos ao longo do tempo. Esse dinheiro passa a te gerar rendimentos que vão ser suficientes para manter o seu estilo de vida. A partir de aí, você não tem mais que trabalhar por obrigação. Você pode sim continuar trabalhando naquilo que você gosta, naquilo que lhe motiva, mas não mais porque você precisa daquela renda para sobreviver. Não, você passa a trabalhar porque você quer desenvolver um benefício na sociedade em que você vive, porque o seu trabalho é uma forma de se doar em prol do outro, mas não porque aquele trabalho é essencial para
para o seu sustento, porque os seus rendimentos, o fruto dos seus investimentos, já vai ser suficiente para manter a qualidade de vida para você e para aqueles que dependem de você. Então, o melhor momento de investir é agora. Você precisa começar a programar como serão os seus dias daqui para frente. Você não precisa deixar para investir quando você tiver muito dinheiro. Não, o momento de começar é agora. Começa com pouco mesmo. Já tem investimentos com um valor bem pequeno, você pode começar a investir, porque você já vai começar a ver rendimentos todos os meses. E esses rendimentos, eles já vão te estimular, te dar ânimo para você continuar investindo continuamente, ou seja, todos os meses. Investir é uma escolha. Você precisa escolher para realizar seus sonhos, para construir o seu futuro. Mas não precisa ser algo que você não vá usufruir agora, porque as pessoas têm uma ideia errada de que investir é apenas para conquistar o futuro. E não é só assim. Você pode colocar metas que são de pequeno tempo, ou seja, a curto prazo, você pode estabelecer metas que são de médio prazo, ou seja, que vão demorar mais um tempo, e pode colocar metas que são a longo prazo, ou seja, que são lá na frente, no seu futuro. Mas o importante é investir para construir metas. Essas metas é você que escolhe. Você determina se serão de curto, de médio ou de longo prazo. Mas o investimento, ele é ideal para qualquer uma dessas metas, porque são os investimentos que vão estar lhe ajudando a construir essas metas, porque você não precisa estar trabalhando sozinho em prol desses objetivos. Então, quando começar a investir, a partir de agora, programe todo mês um valor que você vai estar aplicando em investimentos. Sim, programe, porque às vezes as pessoas têm a ideia errada de que investir é o que sobra de salário. E não é assim. Até porque, se você não tiver uma organização financeira, não vai sobrar nada do seu salário. É a organização financeira quem vai usar o seu salário em diferentes distribuições. E essas distribuições seriam muito importantes quando são incluídas nelas os investimentos. Então, você precisa determinar uma quantidade que todo mês vai ser colocada para investir. E aí, você decide a meta, se é de curto, de médio ou de longo prazo. O que eu preciso te dizer é que, mesmo sendo algo muito bom, mesmo sendo algo muito importante para a nossa vida, os investimentos só fazem sentido quando são bem escolhidos. As pessoas que investem, investem primeiro em conhecimento. Sim, primeiro você precisa conhecer os tipos de investimento, o objetivo de cada um deles, como escolher bons investimentos para que você possa tomar boas decisões. Porque não é investir por investir. Investir não é um jogo, como muitas pessoas pensam. É por isso que algumas pessoas não investem, porque escutaram a vida toda que investimento é cassino, ou seja, é um jogo que quem tem sorte vence e quem não tem perde. Só que não é assim. Os investimentos podem sim contribuir para o seu crescimento, ou existem pessoas que investem e fazem é perder o seu dinheiro ou perder seu patrimônio. Isso também acontece. Por quê? Porque os investimentos, na verdade, precisam ser bem escolhidos para que você, ao invés de ter prejuízo, tenha ganhos. Então, o primeiro investimento que você deve fazer na sua vida é em conhecimento, porque é o investimento principal, porque você
vai aprender a escolher seus próprios investimentos. Porque quando nós não sabemos e delegamos essa função a outra pessoa, nem sempre essa outra pessoa vai lhe indicar bons investimentos, porque às vezes tem interesses por trás disso. Tem bancos, principalmente os grandes bancos, que têm uma grande quantidade de investimentos. E lá você até poderia escolher um bom investimento. Só que se você for pedir a opinião de alguém que trabalha lá, provavelmente essa pessoa vai indicar um investimento em que a comissão para ela seja mais interessante do que a rentabilidade para você. Porque geralmente os investimentos que pagam excelentes comissões nem sempre têm um bom rendimento para quem investe. É por isso que são os primeiros a serem oferecidos a você, porque a pessoa que está oferecendo pode ter por trás um interesse maior. Eu não estou dizendo que isso acontece todas as vezes, nem com todas as pessoas que indicam investimento, nem em todas as instituições. Mas como você vai saber disso? Você só vai saber disso se você tiver o conhecimento, se você souber o que são investimentos e como escolher bons investimentos. Porque se você não souber, a pessoa que for lhe apresentar os investimentos que ela quer que você faça, ela vai tentar apresentar as condições atrativas desse investimento, só que nem sempre elas são atrativas para você. E nada de errado com isso. Ela está tentando ter a rentabilidade dela. E, infelizmente, você não fez a tarefa de casa, que é buscar conhecimentos para entender quando o investimento para você está sendo uma oportunidade. Então, investir é essencial para a construção de metas. Você fazer o seu dinheiro por si só se multiplicar ao longo do tempo, sem mágica, mas usando os juros compostos em favor disso, eu não conheço nada melhor para a construção de sonhos, nada melhor para a construção de metas. Agora, os investimentos também podem lhe trazer prejuízo quando não são escolhidos de forma correta. Não é que não tenha risco, você precisa entender que todo investimento tem um risco, mas você precisa avaliar esse risco para que você não esteja sujeito a ter perdas rotineiras. Pelo contrário, que os benefícios desse investimento possam lhe dar mais rentabilidade do que alguns prejuízos que podem ser encontrados nesse caminho, certo? E, na verdade, tem até rendimentos, investimentos que são muito interessantes e que os riscos são muito baixos. Então, quando você busca conhecimento para investir, você está ajudando você mesmo na realização dos seus sonhos. Existem, como eu falei, vários tipos de investimento, mas geralmente esses investimentos são colocados em grandes grupos. O grupo inicial que a gente escuta muito falar é investimentos em renda fixa. Geralmente, esses investimentos são os investimentos iniciais, é por onde você começa a investir, porque geralmente eles têm uma boa rentabilidade e têm uma quantidade de risco bem menor. Existe outro tipo de investimento que chamamos de renda variável. A renda variável já são investimentos um pouco mais arriscados. Então, você precisa ter um bom conhecimento para poder investir neles. A parte bem interessante é que esses investimentos, eles têm um potencial de valorização e multiplicação muito interessante ao longo do tempo. Quando você escolhe bons investimentos em renda variável, você está ajudando o seu patrimônio a dar um grande salto com o decorrer do tempo.
Tem outros investimentos que vão aparecendo nesse mundo dos investimentos. Investimentos bem interessantes também são investimentos internacionais. Sim, porque seria interessante você diversificar seus investimentos. O que é diversificar? Vamos supor que você vai fazer uma coleção de alguma coisa. Vamos supor que você faça uma coleção de itens e daqueles itens você escolhe todos da mesma marca. Já pensou se acontecer algum problema com aquela marca? Como é que você vai continuar a sua coleção se tudo vinha de um único local? É isso que acontece também com os investimentos. Quando você começa a investir, é interessante você diversificar, ou seja, fazer escolhas diferentes, porque assim você vai buscar, além de melhor rentabilidade, ou seja, além de você melhorar os rendimentos, o que você vai receber desse investimento, você evita ter problemas porque está tudo concentrado apenas em um local. É igual esse colecionador que estava usando itens apenas de uma marca. Se ele usasse itens de várias marcas e uma ou duas dessas marcas tivessem problemas, ele poderia continuar com as outras marcas que ficaram. Entendeu? Então, assim também acontece com os investimentos. Quando você diversifica seus investimentos, ou seja, quando você escolhe vários tipos de investimento, você não está apostando o seu rendimento apenas em um tipo de investimento. Você está variando para que aquela variação lhe traga mais rentabilidade. Porém, isso só deve acontecer se você tiver um conhecimento adequado, tá certo? Então, os investimentos bem interessantes que eu estava falando para diversificação, ou seja, variação de investimentos, são os investimentos internacionais. Sim, porque você não precisa investir apenas em investimentos que lidam com a moeda brasileira, porque nós sabemos quão é complexo o histórico econômico no país, não é verdade? A economia brasileira, ela tem muitas variações, principalmente de moedas. Quantas moedas já tivemos no Brasil, não é verdade? E a desvalorização, como ela está sendo rotineira nesses últimos tempos. Então, seria bem interessante que você buscasse também investimentos em outras moedas, porque existem moedas que se valorizam mais do que a moeda que nós temos no nosso país, mas também tem aquelas que se valorizam menos. Então, mais uma vez, eu reforço a importância de você ter conhecimento antes de fazer investimento. Outro tipo de investimento que agora veio com a tecnologia são as criptomoedas. Sim, criptomoedas. Eu sei que você pode ter ouvido falar que criptomoedas é algo muito arriscado, muito complicado, e na verdade, qualquer investimento tem o seu risco, mas esse risco fica maior não com a classe de investimento que você está fazendo, mas sim com o conhecimento daquilo que você está aplicando. Então, quando você tem um bom conhecimento, estuda seus investimentos e faz boas escolhas, você precisa, além disso, diversificar seus investimentos, ou seja, variar os seus investimentos em diferentes grupos, para que você possa aumentar a sua rentabilidade e possa ajudar o seu patrimônio a crescer de forma mais rápida. Quando eu digo rápida, não é do dia para a noite, porque tem pessoas que caem em muitas situações arriscadas porque querem enriquecer de um dia para a noite. Não existe mágica em finanças. Seria muito bom se existisse mágica para tudo na nossa vida. Então, se eu quisesse emagrecer e não precisasse ter uma alimentação adequada e nem praticar atividade física, seria muito bom. E até existem medicações para fazer isso, só que sabemos que não é adequado.
Quando você emagrece de forma rápida, sem um planejamento e usando estratégias não saudáveis, como é o caso de algumas medicações, você está colocando a sua vida em risco. Sim, está colocando a sua vida em risco em prol de um objetivo que você poderia atingir de outra forma, se você quisesse trabalhar os pilares essenciais. Porque para ter saúde, para ter qualidade de vida e para emagrecer, você precisa equilibrar uma alimentação e associar essa alimentação com uma atividade física. Por mais difícil que seja tomar algumas decisões na nossa vida, mas elas vão nos trazer benefícios maiores e mais sólidos. Por que maiores? Porque vamos atingir os nossos objetivos sem prejudicar a nossa qualidade de vida nem a nossa saúde. E vão ser benefícios sustentáveis, ou seja, eu não vou ficar com aquele efeito sanfona, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Por quê? Porque eu atingi o meu objetivo de ter uma alimentação saudável associada a uma atividade física. Eu sei quão difícil é esse processo, porque qualquer processo que você aplica na sua vida, ele não é fácil. E principalmente, se ele for te dar resultado, ele precisa ser visto com empenho. Assim também são os investimentos. Para você investir, você precisa ter conhecimento para fazer boas escolhas, para que essas escolhas possam fazer com que as suas metas e sonhos sejam alcançadas e não sejam escolhas que vão dificultar o seu crescimento financeiro. Só que, como eu expliquei, é um processo. Você precisa conhecer os investimentos e ir colocando o seu dinheiro nesses investimentos, diversificando o seu patrimônio, mas não procurando aqueles investimentos que têm promessa rápida e fácil, com mágicas, porque não existe isso nas finanças. Se existisse, seria muito bom. Ninguém tinha dificuldade financeira. Se pegava uma varinha mágica, se colocava todo mundo para que tem problema financeiro com aquela varinha e resolvia esses problemas. Como também não existe um caminho rápido. Eu não posso dizer para você que você vai colocar o seu dinheiro investido hoje e amanhã você vai acordar rico. Porque se fosse assim, todo mundo resolvia seus problemas financeiros. Não é assim que as coisas acontecem. Agora, tudo acontece com um planejamento. Quando você direciona todos os meses uma quantidade do seu salário, adquire conhecimento e escolhe bons investimentos, a partir daquele dia, os juros compostos estão começando a trabalhar para multiplicar o seu patrimônio. No início, você pode ver uma rentabilidade pequena, porque a quantidade, talvez inicial, que você está colocando de dinheiro também é pequena. E nada de errado com isso. É assim que a gente começa. Só que com o passar do tempo, você vai ver aquela bola de neve crescendo e se multiplicando, crescendo e se multiplicando, porque você coloca uma parte do seu dinheiro lá e ele vai aos poucos se multiplicando ao longo do tempo usando os juros compostos. No decorrer do tempo, você consegue alcançar aquela meta ao qual você tinha direcionado o seu dinheiro. Você consegue conquistar aqueles sonhos e continua o processo até que você possa chegar à tão sonhada liberdade financeira, que é quando o seu dinheiro é suficiente para manter, para custear aquilo que você deseja, aquilo que é importante para você. Então, se você entendeu a importância de investir na sua vida, você precisa começar a buscar conhecimento para começar a investir. Não deixa para fazer isso lá na frente, porque lá na frente você já precisa estar colhendo os frutos que você começou a plantar desde já. Beleza?